Salve, minha gente! Estamos de volta com o Med Media. Lembrando a vocês que, se você ainda não segue o Med Media, já faz isso agora no Instagram ou no YouTube, onde você estiver assistindo, e pra gente é uma honra ter sua presença. E você que está aterrissando aqui agora desavisadamente, saiba que o Med Media é uma iniciativa 100% independente, mas na verdade compromissada com a ciência e com a medicina real, raiz, nada de fake med. É ou não é, Cabito? Diga aí. Verdade, que é 100% medicina. 100% ciência, somos 100% ciência, exatamente. Né? E aqui só passa a fina flor da medicina. Não adianta pedir, não adianta rogar que não vai acontecer. Aqui a curadoria é forte, viu? E hoje aqui é só mais uma prova disso que eu tô falando. Hoje a gente vai conversar com um cara que eu sou fã, um cara que eu já fui paciente e que goza do respeito o respeito no Brasil inteiro na sua especialidade e inclusive do mundo. O cara que eu vou conversar aqui, vocês vão gostar demais. Ele é professor titular da UFBA e ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira e Latino-Americana de Hepatologia. Ele é ninguém menos do que Dr. Raimundo Paraná. Bem-vindo, Dr. Paraná. Muito obrigado, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. Ah, que coisa boa. Você sabe que a gente está estreando aqui nesse estúdio novo e espero que você esteja gostando aqui. Foi tudo preparado com muito carinho para receber grandes nomes como o seu, né? Tá maravilhoso aqui, achei espetacular e acho que é um espaço dedicado à medicina, ciência. Sempre vai contar com o meu apoio. Ah, que ótimo. Obrigado por você ter emprestado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é valioso e eu sei que é cada vez mais escasso, né? Cada vez menos tempo para suas atividades de lazer, familiares e tudo mais, porque você de fato se dedica muito à pesquisa, consultório, hospital, academia, né? Então... Mas quando a gente faz o que gosta, é diferente. A gente nem sente. Não tem dor, não? Pois é. Acorda que nem um leão, sai da cama para poder exercer o que mais gosta, né? Sem dúvida. Mas olha, um médico como você, né, que é tão afeito a medicina baseada em evidência, a coisa feita como antigamente, né, uma medicina realmente séria, tá cada dia mais raro, tá ou não tá? Tá ficando difícil a valorização da ciência. Eu acho que o mundo todo passa, como meu saudoso pai dizia, né, uma crise de princípios, né? Não é só na medicina, em várias áreas, né? E ele, que era particularmente advogado, sentia muito isso, né? Era saudoso do tempo onde ele citava como era a advocacia, etc, etc. E a gente entende que nesse momento existe algo paralelo muito nocivo, que é o espalhamento de fake news com o intuito de lucrar, né? Uhum. É a monetização da medicina, a comercialização da medicina. Para uma geração que nunca pensou na medicina como comércio e que sabia que quando você entrava na medicina, você ia ter muita dedicação. O que viria daí em diante em relação a ganho, a remuneração, não era a primeira preocupação, né? Hoje, eu percebo, é a primeira preocupação, mas de uma forma desonesta, uma forma enganando as pessoas através de espalhamento de notícias que não são verdadeiras, de conceitos que não são verdadeiros e da venda de tratamentos que são absurdos. Eles são, inclusive, um atentado à inteligência humana. Um atentado. Mas eu acho que as redes sociais trouxeram grandes benefícios, mas trouxe um malefício, que é essa superficialização das pessoas. As pessoas se superficializaram, perderam a capacidade de pensar mais profundamente, de analisar. É o que eu chamo de narcose intelectual. Acaba induzindo essa narcose intelectual, as pessoas se tornaram susceptíveis e vulneráveis.
Isso tudo associado com essa ideação de corpo e de ter que se mostrar feliz e saudável nas redes sociais, acabou gerando esse tipo de descaminho. Isso não é medicina, por isso que eu não chamo medicina, é uma fake medicina, mas sem dúvida nenhuma só cresce. E assim, é curioso porque eu já vi você falando outras vezes da mandraqueria, né? Mandracaria, que sempre existiu, né? Mas que agora ela se modifica, ela se torna mais mercantil ainda, né? E talvez assim mais escancarada do que nunca. A que é que você acha que se deve isso? Porque o que me espanta é quando eu vejo um médico que é, no mínimo, para ser bem tranquilo, no mínimo duvidoso, mas não se esconde. É como se, na verdade, se expusesse ainda mais, sem qualquer temor de algum tipo de sanção oficial ou até mesmo de seus pacientes. Por que é que você acha que isso acontece? Acho que é bom conversar com quem está nos ouvindo sobre o que é mandracaria. Isso era no jargão médico, sobretudo em São Paulo, era muito utilizado para pessoas que faziam prescrições estranhas e que não eram prescrições baseadas em ciência, né? Era aqui e acolá, alguns profissionais de saúde. Mas, na maioria das vezes, era mais por insuficiência técnica, não era nem por insuficiência moral, né? Obviamente. Então, eram casos isolados e não tinha o objetivo da monetização, de ganhar dinheiro. Hoje, o que é que mudou? Era apenas uma falha técnica. Falha técnica. O que é que mudou? A monetização. Isso passou a dar muito dinheiro. Mudou a necessidade de ir para as redes sociais e se expor. Então, isso tirou o pudor completamente das pessoas. E o dinheiro é muito fácil. É muito fácil. Então, encoraja as pessoas ao enfrentamento. Encoraja também a pagar bons advogados. Rapaz. E assim, como você é patologista, né, eu imagino que muita bucha dessa acaba batendo no seu consultório. Eu estou certo ou estou errado? Pela sua especialidade específica. É revoltante. Eu faço doenças do fígado, claro. O fígado, o rim, o pulmão, o coração, eles são vítimas de prescrições estapafúrdias, absurdas. Mas o fígado é geralmente a primeira metabolização de tudo. Então, quando os pacientes tomam esse horror de suplementos, outro dia eu tive uma paciente tomando 51 suplementos, nem comia. 51 suplementos. Assim, pílula? Pílula, cápsulas shake, e fórmulas. E shake também? Shakes. Aí não dá para comer. Shots e tudo mais. E assim, é uma coisa tão absurda, tão fora da realidade fisiológica do ser humano, que assim, é difícil entender como um ser humano se sujeita e se expõe a isso. Não é uma coisa difícil o entendimento de que aquilo ali tem algo errado. Não é difícil. Tudo muito caro, muito caro. Caro. Essa senhora que adoeceu gastou R$21.000. Imagine, fazendo uso de fórmulas, suplementos e os tais dos soros, né? E adoeceu. E a maioria, sim, chega adoecida e quando a gente vai ver, já gastou rios de dinheiro, etc, etc. E, infelizmente, isso continua ocorrendo e cada vez mais presente, cada vez mais. Agora, por exemplo, o soro, né? Eu queria que você me desse um panorama melhor, e para quem está ouvindo a gente, porque há pessoas e profissionais que falam que determinados soros são realmente úteis, efetivos, mas que são superfaturados, como se fosse isso. Não, se você pegar ali dentro tem vitamina não sei o quê, não é nada demais, mas é vendido como o soro da imunidade, o soro da beleza, etc. Então, se eu fosse preparar isso para você, eu ia gastar R$30 com os insumos. Mas, quando você traveste aquilo de uma
como um produto de marketing, né? Soro da beleza. Pô, então eu vou tomar um soro, vou ficar mais bonito, etc. Você consegue ter aí uma margem muito maior. Você vê isso como, por exemplo, um soro desse algo nocivo ou uma coisa que, na verdade, é um placebo, por exemplo? Bom, vamos lá. Primeiro, o que os pacientes me dizem é que tem uma espécie de cardápio, né? E que alguns são coloridos, outros têm azul de metileno, que não tem importância alguma, né? E que são todos muito caros. Tudo que é fútil em medicina é perigoso. Mesmo que seja dado como um placebo, é perigoso. Tudo que é fútil. E o que é fútil e a gente não afere o que tem lá dentro, né, é muito mais complicado. Quando você aplica numa clínica uma medicação, você pressupõe que aquela clínica tenha alvará da vigilância sanitária para manusear medicamentos. Todo medicamento, inclusive as vitaminas que são usadas injetáveis e outras coisas mais, precisa ter lote de fabricação, precisa ter validade e precisa ter o estoque. Isso só é conseguido, que é a maneira, o estoque é a maneira de guardar o medicamento. Isso só é conseguido quando você tem um farmacêutico, quando você tem um alvarada e você tem também a presença do Conselho de Farmácia, né, que faz a fiscalização. Na maioria das vezes, não tem nada disso. Então, assim, como que você sabe o que é que está sendo injetado naquela pessoa se a gente não tem essas informações? Uma simples vitamina, será que tem vitamina mesmo? Qual é a validade? Se uma pessoa dessa tiver uma reação adversa, eu tenho que desencadear um processo chamado farmacovigilância. Isso tem que ser feito para qualquer medicamento, vitamina, etc. Para isso, o que é que eu preciso ter? O lote e essas informações que eu mencionei. Ora, se eu não tenho, qual é a segurança que isso me dá? Não me dá nenhuma. Então, não é só o fato de ser fútil, de ser enganoso. Isso per si já demonstra algo deplorável, né? Mas é o fato da gente não ter informações de segurança técnica. Então, assim, não vejo nenhum sentido. Se uma pessoa precisa tomar vitamina, geralmente não precisa venosa. E vitaminas venosas suplementadas sem necessidade não tem benefício algum, nenhum. Ou você vai excretá-las, ou até elas podem se acumular e fazer mal. O caso da vitamina D, por exemplo, que pode causar mal aos rins. A vitamina B3, o NADH, que pode alterar a enzima hepática, e outras coisas mais. Eu já vi pacientes que chegam com soros com N-acetilcisteína, que é para tratar esteatose hepática. É um placebo, não vai fazer mal nenhum, se for realmente N-acetilcisteína e se estiver dentro das regras normais. Não vai fazer mal nenhum. Mas é uma medicação que é usada em determinados casos de intoxicação hepática, por determinados medicamentos. Jamais para tratar esteatose hepática. Não está em nenhum manual, nenhuma recomendação internacional usa, mas ele é vendido caro nesse soro. Então, assim, é difícil um médico sério, de alguma maneira, defender ou não se posicionar contrário. Uhum. E por que você acha que tem tanto silêncio ainda, doutor Paraná? Deixa eu te falar uma coisa. Eu admiro muito sua coragem e motivação nessa verdadeira cruzada que você decidiu empenhar pela medicina baseada em evidência. Mas eu sinto muita falta de outros médicos carregando com você essa bandeira. Por que isso? E tem uma série de situações. Bom, primeiro, isso dá trabalho e lhe expõe, porque você está lutando contra um poder financeiro imenso, né? E contra uma indústria. A indústria de suplemento hoje é mais rica do que a indústria de medicamentos, pra você ter uma ideia. Saiu no New York Times uma reportagem sobre isso, passou muito a lucratividade das indústrias e o valor das indústrias de suplemento hoje passaram muito das Big Pharma, das grandes farmacêuticas, e sem regulação.
Não tem regulação. Então, aquilo ali, basta você dizer que funciona, você não precisa apresentar nenhum estudo. Para você botar um medicamento numa farmácia, são 20 anos, 10 a 20 anos de estudo. Mesmo assim, ainda dá problema. Né? Hoje eu vi uma determinada farmacêutica tirando um medicamento que tem uma doença rara mais grave, um efeito adverso raro mais grave, que nos estudos de registro não foi detectado. Depois que comercializou, foi. O FDA foi em cima. Né? Então tem toda uma regulação. Com os suplementos não tem. Tem mais de 200 fabricantes de suplementos só no Brasil. Você tem ideia disso. Então, e a gente não sabe nada das relações entre quem vende, quem prescreve, quem formula, quem prescreve, etc, etc. Que precisam ser transparentes, né? Não sabe. Não estou dizendo que isso não aconteça com a indústria farmacêutica, não. Deve acontecer, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Pela rigidez da coisa. Pela rigidez. Então, tem uma questão aí que é a questão do dinheiro mesmo, né? Que é você enfrentar um poder, né? Segundo, você não dominar a linguagem de rede social. Boa parte dos médicos não tem nem tempo, se ele está fazendo uma boa medicina, de estar em rede social, né? E não domina essa linguagem. É uma geração, precisa ser uma geração mais nova. Tem gente nova fazendo já alguma coisa e que a gente percebe que dominam bem a linguagem das redes sociais. E um terceiro aspecto é que há uma certa resistência do médico na medida que ele denuncia, ele desqualifica a medicina como um todo. Então, algumas pessoas têm esse raciocínio. Não, se a gente fizer isso, a gente vai desqualificar ainda mais a medicina. Então, há uma série de fatores. Assim, eu, por exemplo, nunca me meti nisso, não. Eu comecei a me meter nisso há muito pouco tempo por incentivo da minha filha, que é sua amiga. Vamos mandar um beijo para ela. Gabi, obrigado mais uma vez por essa ponte que você faz, estreitando os caminhos aí da medicina verdadeira, e parabéns por você como publicitária que estimular seu pai, que é um grande médico, a ser também um comunicador, por que não, e encampar essa batalha. Parabéns, Gabi. Não só a Gabi, Cissa também, a mais velha e a mais nova. Cissa é advogada lá em São Paulo e também foi muito atuante, muito aguerrida, e ela também me incentivou muito. Gabi é quem toma conta disso, é quem vê, quem acompanha. E eu passei a fazer conteúdos, né? E esses conteúdos geralmente são provocados. E passei também a utilizar o que eu vejo no meu dia a dia, que me revolta. A cada paciente que eu recebo adoecido por essas práticas, me revolta. São pacientes de boa fé, a maioria. Não tinham ideia, foram inebriados, canto da sereia. E aí adoeceram por causa disso. Alguns adoecem muito grave, outros menos grave. Esse ano já é o meu 5º paciente com trombose de veia porta mesentérica, que é uma doença grave. O que é que eles tinham em comum? Todos usando testosterona. Nossa senhora. Não me fale isso, sabe por quê? Porque o que eu tenho de amigo que usa testosterona, essa semana mesmo, dois amigos, um casal, eles falaram que estão usando, né, testosterona e que dava muita disposição, malhavam muito melhor, trabalhavam mais, etc. E eu falei, mas alguém prescreveu? Aí eles só fizeram assim, tipo, meio sem jeito, não. Ou seja, não sei como, não sei, assim, como foi isso, ou se alguém prescreveu, eles não querem falar, mas são dois caras jovens que estão suplementando e que não estão acompanhando, né? Eles estão... E tem muita gente assim. Estão na fila do adoecimento, né? O problema da testosterona pode ser hepático, tumor de fígado em longo prazo, peliose hepática, esteatohepatite, pode ocorrer, doença vascular do fígado. Mas o principal problema de quem toma testosterona é cardiovascular. Aumenta em 3,5 vezes o risco de morte por doença cardiovascular ao longo do tempo. É importante chamar a atenção disso porque realmente ele dá tudo isso. É um doping, né? Então, um doping, ele dá disposição. O problema da testosterona é mais ou menos a mesma coisa da cocaína nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX.
Primeira Guerra Mundial, o boom das indústrias americanas, as mulheres tiveram que trabalhar e usavam cocaína. E a cocaína dava uma disposição, dava isso que a testosterona dá. Então elas faziam as tarefas e aí a cocaína se tornou popular. Até que as pessoas começaram a adoecer. Várias começaram a adoecer, a desenvolver adição, que é o vício, né? E isso foi ocorrendo progressivamente, até que houve uma lei que tornou a cocaína ilegal. Legal. Né? É mais ou menos assim. É um doping que também vicia, que também adoece, mas às vezes vai adoecendo aos poucos. Eu costumo dizer aos meus pacientes, mas eu estou tão bem. Alguns não ficam tão bem. Alguns dizem que cai o cabelo, tem acne, sobretudo as mulheres. Mas é mais ou menos, eu digo a eles, olha, quando um ovo começa a apodrecer, a casca está perfeita. Está perfeita, mas lá dentro está se passando um processo de deteriorização. Né? É mais ou menos assim. E assim, a quantidade de pacientes que eu tenho que adoeceram, hoje mesmo eu tive uma paciente, jovem, mulher, infartada aos 29 anos. Não, eu, na hora, perguntei, usou testosterona? Usava, mas é por pouco tempo, não precisa ser por muito tempo. Basta você ter uma doença prévia, ela acelera. Né? Entendi. A testosterona é carcinogênica? Ela não é carcinogênica, ela é mitogênica. O que é isso? Ela não tem a capacidade de induzir tumor. Mas se você tiver um tumor, ela faz esse tumor ter um comportamento biológico mais agressivo, mais rápido. Mas então ela não starta um processo de câncer em você? Até então não, à exceção do câncer de fígado. Exceção do câncer de fígado. Aí sim, ela causa câncer de fígado em homens sem cirrose hepática, a gente sempre pensa em testosterona ou outros anabolizantes. Testosterona é um hormônio anabolizante, né? E hoje, antigamente você via a reposição de testosterona dentro de um contexto que tinha indicação. Eram pessoas que tinham deficiência. É muito raro isso acontecer, né? Ao longo da vida, os homens diminuem um pouquinho a testosterona, mas isso não tem impacto nenhum. Nem na vida sexual, nem no desempenho laboral, nada disso. Então, pouca gente vai precisar de reposição e mulher quase nunca. Então, a gente ensina na faculdade que não deve se pedir testosterona em mulher porque aquele exame vai ser baixo e não serve para nada. Porque você não pode indicar uma reposição de testosterona numa mulher que você dosou testosterona, porque sequer a dosagem de testosterona foi validada para indicar se tem ou não deficiência. Ela foi validada pelo contrário, né, em mulheres, para saber se a mulher tem virilização. Se a mulher começa a apresentar virilização, ela pode ter um tumor de adrenal. Aí você dosa a testosterona, não para repor, mas para você dar o diagnóstico de um tumor que produz testosterona e que causa nela efeitos adversos pela produção de testosterona. Sim. Mas pedir a testosterona para depois indicar a reposição, isso vai contra a fisiologia humana, contra qualquer... É elementar, eu acho que qualquer aluno no primeiro ano de medicina aprende isso. Mas as redes sociais banalizaram e isso é feito de uma maneira assim escancarada. Então, as pessoas que chegam hoje no consultório usando testosterona, a imensa maioria, eu diria mais de 90%, não teria indicação. E, assim, acontece que a gente, no final das contas, normalizou as mulheres com essas características meio masculinizadas, né? Assim, uma voz mais metalizada, uma voz de androide, né? Uma voz de androide, parece um androide. Assim. Às vezes, quando entra no consultório, no Bom Dia, eu já sei. Já sabe. Veio cuidar do fígado, né, minha filha? E várias outras características. E virou padrão de beleza. Só que, sabe o que me assusta? Vai falar para uma paciente dessa que tá errado. Vai falar que a disposição tá melhor, que a libido aumentou sensivelmente. Então, existem questões do tipo... tá passando por uma situação assim, já meio desinteressada com o marido, com o namorado, aí começa a tomar testosterona, a libido vai lá pra cima, ou seja, há uma sensação de que se resolve uma série de coisas, não é isso? Só que sem levar em consideração também que tá se criando outros problemas que estão, como você disse, por baixo da casca do ovo, não é isso? E boa parte desses efeitos, sobretudo no quesito libido, não é da testosterona, é porque o libido é cabeça.
Bebida é cabeça, é para a pessoa. Então, na medida que a pessoa acredita que está sendo tratada para isso, é o tal do efeito placebo, né? O efeito placebo, nesse tipo de situação, que são os sintomas menos específicos, etc., ele é importante, ele é capaz de induzir o indivíduo a ter uma melhora clínica só pelo fato de ele se sentir tratado para isso. Uhum. Por isso que quando você faz um estudo de qualquer droga, você compara com placebo. Sobretudo quando você tem sintomas como náusea, mal-estar, fadiga, que são sintomas que você não mede muito, né? Você faz uma escala para medir e que aparecem numa série de situações, inclusive situações psicológicas, não clínicas de fato, né? Então, mas assim, é como eu falei, é uma droga, dá adição. Então o indivíduo se torna viciado mesmo, né? É como o álcool, né? Às vezes o indivíduo chega, está tomando uma quantidade de álcool que pode causar doença hepática. Ele começa a desenvolver uma doença hepática, às vezes até interna. E a primeira coisa que ele pergunta é quando é que ele vai poder beber. É a primeira coisa que ele pergunta. E eu lhe falei, um desses pacientes que fez uma trombose com o uso de testosterona, e que foi uma trombose extensa, pegou porta mesentérica, está aumentando, a gente via uma trombose no ano. Esse ano já vi 5, como eu mencionei. E todas com testosterona. Antigamente você via trombofilia genética, que é uma situação rara, não via. E aí ele fez um procedimento difícil, que é um procedimento onde você tira o trombo, é até mais moderno. Felizmente, coisas que a medicina conseguiu trazer e que mudou a história de doenças como as doenças vasculares do fígado. E aí, ele vai no consultório, super satisfeito, porque deu certo o tratamento, recanalizou a trombose. E o que é que ele me pergunta? Quando é que ele vai poder voltar a tomar? Igualzinho, eu me lembro, é igualzinho ao paciente que é usuário de álcool, quanto mais e que faz a doença, e que na hora que ele melhora, a primeira coisa que ele pergunta, eu não posso tomar só cerveja, eu não posso tomar só no final de semana, mas é a adição, né? É a dependência. Isso é difícil na sociedade que a gente está hoje, você ir contra essa maré. Por isso que eu disse, eu admiro muito sua coragem e disposição de lutar contra isso, porque você não está lutando só contra a fake med, mas você está lutando contra muitos pacientes que, assim, por mais que você tenha todo esse arcabouço científico e o respeito que você goza dentro da comunidade médica, mas parece que em determinado momento as pessoas ficam completamente cegas. Então você falou uma coisa que me chama a atenção, e eu vejo isso acontecer no meu círculo de amizade. Pessoas tomando absurdos de suplementação, e você fala, pô, essa quantidade, cara, você não tá vendo que isso daí é uma coisa que não parece que não tá legal? Tipo, qualquer pessoa, ele discute, ele diz, não, quem me passou foi um médico, como se tão somente o diploma de médico garantisse, assegurasse que não tem problema nenhum. Tem razão. Olha, primeiro, eu na rede social não quero convencer ninguém. Se a pessoa quiser fazer, precisa fazer, não tem problema nenhum. Não estou convencendo ninguém, eu estou só levando informação boa. Isso. Informação que eu garanto a qualidade científica. Perfeito. E informação baseada no que eu vejo e no adoecimento das pessoas. Se a pessoa quiser tomar, paciência, mas ela teve acesso à informação, que não pode deixar de ter acesso à informação. As escolhas são de cada um. Nós todos pagamos pelas nossas escolhas. Mas, às vezes, o que é que eu percebo? Quando eu falo isso no intuito de informação, algumas pessoas desenvolvem uma ira. Uma raiva, assim, intensa, né? Como se assim... E aí tem uma série de questões. Bom, quando a gente vai para a rede social, a gente se expõe, né? Eu não vou debater com ninguém na rede social, muito menos debater com quem eu considero que não está fazendo uma coisa honesta. Eu debato com meus pares. Perfeito. Os meus pares. Essas pessoas não são meus pares. Então eu não vou debater, nem vou dar palco para ninguém. Né? Então, assim, eu estou lá só para informar. Nem tem tempo sobrando para isso, né? Nem tenho. Estou lá para informar, levar boa informação. Algumas pessoas vão tirar proveito de boa informação, outras pessoas não vão, e outras pessoas vão se sentir incomodadas com isso, porque estão numa zona de conforto tão boa que elas queriam ouvir o contrário e não ouviram o contrário. Perfeito, né? Perfeito. Então, mas tem um detalhe também, não tenha dúvida, assim, a gente está falando de uma teimosia que existe, pessoas que são
viciadas nesse padrão, mas tem muitas outras que você tem convencido, né? Eu conheço gente que começou a dar ouvido a essa questão de você como porta-voz. Então, a pessoa, eu sei que você não gosta do termo, mas você foi um influencer na vida dessa pessoa. Eu sei que você não gosta. Não gosto. Não gosta. Esse termo... Quais são os 2 termos que você não gosta? A influência e tô seguindo você. Seguidor, sou seu seguidor. Eu acho isso muito estranho. Uma pessoa me seguindo, eu não. É um termo que a mim me incomoda, né? Mas, assim... Então, meu interesse é só esse, é a boa informação, nada mais do que isso. Também não quero influenciar ninguém, eu quero levar uma boa informação. Eu sou só médico, não sou influência de coisa nenhuma e não tenho interesse em ser influência de nada. Se eu pudesse ser influencer, seria influencer da honestidade, mas não tenho essa possibilidade de mudar determinadas coisas que eu vejo ocorrendo nesse país e no mundo todo. Então, vou fazer minha parte aqui. Eu já lhe disse isso uma vez e vou dizer novamente. Às vezes as pessoas perguntam, mas você acaba se expondo quando faz? Então, exponho. Eu acho que isso é um dever meu. Eu sou professor universitário, sou pesquisador. Eu tenho uma linha de pesquisa em toxicidade hepática. Essa linha de pesquisa que eu montei em 2012 e que hoje é a maior do Brasil. O maior volume de publicações no Brasil em toxicidade por suplementos, hormônios e ervas é do nosso grupo. Tem um consórcio internacional com a Universidade de Málaga, a Universidade de Rosário, a Universidade de Montevidéu, que é super produtivo e que já democratizou muita informação. Eu tenho certeza que salvou muitas vidas. É uma obrigação minha democratizar essa informação, tanto para médico quanto para a sociedade em geral. Todo médico tem esse dever, né? O médico, a medicina é uma profissão social. A gente não trabalha individualizado, não. Você está com o seu paciente, você tem todo o seu compromisso com o seu paciente, mas você tem compromisso com o sistema de saúde todo, você tem compromisso com a boa informação, a boa educação médica, então, assim, eu acho que eu não poderia mais ficar calado. Então, resolvi fazer dessa maneira, despretensiosamente, mas levando uma verdade. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser, continue acreditando naquilo que acha que está fazendo bem e que, obviamente, na maioria das vezes não está. E eu fico muito tranquilo em relação a isso, porque estou cumprindo meu papel, meu dever de professor, meu dever de pesquisador e democratizando boa informação. Não entendo você ter informações e você não passar essas informações para a comunidade. Eu não consigo entender assim. É uma maravilha, que bom que você tem esse compromisso mesmo, bacana, muito legal. E você que está ouvindo isso, olha só, preste atenção nisso, você que entrou na suplementação e tome-lhe fórmula, que não termina mais. Houve um hepatologista desse calibre, né? Ele podia ser mais um irresponsável que diz assim, não, é bom que enche meu consultório, ele está tentando fugir de você, que você não vai bater lá na porta dele, que você não vai bater na fila de transplante. Já pensou que problema a pessoa na fila de transplante? Por quê? Porque quis ficar mais bonito, porque quis entrar numa sunga, num biquíni e simplesmente caiu nessa. Então, vamos ouvir. Eu acho que aqui também, viu, doutor Paraná, o MedMedia é uma iniciativa que tem a ver com isso. Tem a ver com a gente tentar olhar a nossa volta, analisar que ponto é esse que a gente chegou da sociedade, onde a medicina se tornou algo tão mercantil, onde ela atrai tantos profissionais que não estão, né, comprometidos com a atividade fim da medicina, que é o bem-estar, que é a saúde. E essa distância parece que cada dia mais está aumentando, né? A separação entre quem faz a medicina verdadeira e quem está completamente comprometido, envolvido com marcas que estão ali com um único objetivo: faturar, e não em tratar,
Conflito de interesse, né? Que para nós é proibido. Muito claro, né? Você não pode ganhar, você não pode monetizar a sua prescrição. Você não pode ganhar pelo que você prescreve, portanto, você não pode ter remuneração indireta porque uma determinada farmácia vai lhe pagar, ou uma fábrica de suplemento vai lhe pagar, ou até mesmo a indústria farmacêutica vai lhe pagar. Não pode. Isso é proibido no nosso código de ética, não só no de medicina, em todas as profissões de saúde, você não pode ganhar. Mas isso parece que é uma coisa que se tornou secundária, né? As pessoas não ligam mais para isso. Eu acho um absurdo, porque no momento que você tem um conflito de interesse, você não tem isenção na sua decisão terapêutica, né? Você vai ganhar com aquilo. Se você vai ganhar com aquilo, você pode interferir na sua decisão de tratar ou não tratar com aquele tipo de tratamento. Mas assim, mas o que me chama a atenção é que a quantidade de disparates é tão grande. Conta mais um, porque quem estiver assistindo, de repente, tá passando por essa, foi prescrito alguma coisa nesse sentido. Agora, ó, guarde 1 minuto, que eu vou só fazer aqui os nossos reclames comerciais. Eu sei que você tá todo fit, né? Perdeu bastante peso, mudou o seu estilo de vida, que inclusive eu acho que deve ser super difícil para você manter uma rotina, né, assim, de alimentação tranquila, pela falta de horário mesmo, não é não? É muito complexo, mas assim, eu me adaptei bem e eu realmente estava precisando, e em certa fase da vida a gente tem que pensar em querer ver os netos crescerem, né? Ah, boa. Então, é isso aí. São quantos hoje? Hoje só um de Gabi, vai ter a segunda agora. Ah, é avô babão? Ah, total, 100%. Um amor diferente, viu? Sim. Diz que perde a rigidez, né? Não é mais aquela rigidez que você criou suas filhas. Não, meu pai já dizia isso. Isso é uma coisa espetacular. Eu tenho um amigo meu que disse, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha pulado uma etapa, já ia direto pro neto. Não. Isso é um paradoxo, porque eu não sei como é que consegue, né? Não dá. Não dá. Deixa eu fazer aqui nossos reclames, apresentar para nossa audiência. Temos aqui, ó, pessoal, os famosos pastéis de nata do Dialemar. Olha isso aqui, essa massa... Eu esqueci o nome da massa, Cabito. Me ajude aí, essa hora da noite. Folhada, massa folhada. Massa folhada do Dialemar, que é, minha gente, uma coisa de outro planeta. São 1000 folhas aqui, ó. E o recheio do Dialemar, tem gente que fala, inclusive mandar um beijo pra Lara Kertz. Beijo, Larinha. Larinha disse que não comeu em Portugal um pastel de nata tão bom quanto o de Dialemar. Eu disse, espera aí, calma, segure sua onda também. Não é assim, senão os portugueses vão invadir de novo aqui, putos da vida com isso. E você tem também os sanduíches do Dialemar. Esse aqui é um dos meus preferidos, que é um simples queijo quente, mas com queijo do reino e um pão ciabatta prensado na chapa. Então, coisa simples e deliciosa e de memória afetiva e que vocês vão amar. Você encontra o Dialemar no Shopping da Bahia, no 3º piso, no Shopping Barra, no L4 e no Rio Vermelho, na Vila 14, onde tem um café da manhã incrível. No próximo episódio, Cabito, a gente vai botar pra galera ver o vídeo do café da manhã para entender qual é o lance. E o café da manhã acontece nos finais de semana e feriados, sempre das 8 da manhã ao meio-dia. Então o café da manhã é espichado, é um brunch. Então acordei tarde, não tem problema, você vai tomar seu café lá, super caprichado. Queria mandar um beijo para a galera do Dialemar. Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio. Eu vou pegar um pedacinho, tenho certeza que você tá muito light. Certeza absoluta. Mas ó, eu interrompi aqui pro nosso merchan, mas você ia contar uma das mandracarias aí dos últimos tempos. Na verdade, quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece algo que nos surpreende. Eu vou citar só alguns aqui. Uma vez eu tive uma paciente que fez uma mesoterapia, porque assim, a criatividade dessa fake medicina é imensa, né? E ela passa por ciclos. Aquele ciclo, ele cria um modismo, usufrui, depois aquilo passa, se inventa outro. É mais ou menos o que acontece com as formulações, né? Já passamos pelo cogumelo do sol, depois pelo aloe vera, depois pelo hibisco, agora é a cúrcuma. Daqui a 2 anos vai ser outra coisa, né? Quando entrar em fadiga.
Porque Agora a cúrcuma, desculpe te interromper. Sim. A cúrcuma não tem propriedades anti-inflamatórias importantes? Demonstrado em estudos de fase 3 não tem, mas o que é que a cúrcuma faz? Ela é um bom tempero, até porque ela não é absorvida, né? É um ótimo tempero, não é absorvida. Mas quando você Posso ser sincero? Eu tô tomando cúrcuma. Pois é, eu não tomaria. Não, porque eu não tenho documentação científica de eficácia clara. Tem estudos pequenos, que não são estudos que gerem evidência científica, mas os estudos de fase 3, de fato, que avaliam eficácia e segurança, não. Então, como a evidência científica é baixa ainda. Porém, já tem muita documentação de risco. Interações medicamentosas perigosas. A cúrcuma com a pimenta negra, por exemplo, fez um surto de hepatite grave na Europa em 2022. E tem documentação nos Estados Unidos de contaminação da cúrcuma com cromo e chumbo, dando intoxicações. E também em Bangladesh tem muita documentação disso, porque aquela cor muito amarela que aumenta o valor de mercado, às vezes as pessoas adicionam chumbo e cromo para poder ganhar valor de mercado. Então, ocorre assim. O que é que ocorre? A cúrcuma em si não vai fazer mal algum, mas quando você coloca numa cápsula, você não sabe a dosagem, o que é que você colocou lá dentro. As interações medicamentosas, elas existem. Né? Algumas estão documentadas, bem documentadas, outras estão em fase de documentação. Então, se eu não tenho uma evidência robusta de eficácia, e se eu tenho alguma evidência de insegurança, de risco, a balança da sensatez que todo médico deve usar, que é risco-benefício, cujo fiel da balança é uma boa informação científica, e boa informação científica não é qualquer artigo publicado, como às vezes eu vejo o indivíduo colocado. Olha, o artigo tal prova que... Quando a gente vai ler o artigo é retrospectivo, é artigo monocêntrico, é artigo que, como evidência científica, é lixo. E hoje existe na ciência uma situação complicada, que são as chamadas revistas predatórias. A revista predatória é aquela que é frouxa do ponto de vista editorial, que ela não pede seu banco de dados para avaliar, que você não tem um peer review, que são grupos de especialistas, ultra especialistas, que avaliam os artigos e questionam, né, intensamente e publicam por dinheiro. Então, isso abriu o caminho para publicações que não são científicas, são propagandas, de fato, né? E quando você vê, como há pouco tempo eu vi uma acerca de hormônio, que era o próprio fabricante que financiou o estudo. É um conflito de interesse brutal. Não pode. Mas a indústria faz, mas quando a indústria faz um ensaio terapêutico. E esse ensaio terapêutico, você tem uma validação externa. E o FDA ou a EMEA nos Estados Unidos, ou a Anvisa no Brasil, segue de perto. E tem acesso ao banco de dados. É um nível de fiscalização absurdo. Até porque isso pode dar cadeia, né? Na medicina séria isso pode dar cadeia, se você fizer uma fraude, uma coisa. Mas nessa área daí não tem regulação nenhuma, então as coisas simplesmente saem. Então o fato de você ter um medicamento que tem um princípio ativo que pode ter esse efeito, não significa que ele vai ter esse efeito. Você precisa testá-lo em diversas condições, em diversas faixas etárias, em homens e mulheres, com etnias diversas e avaliar as suas interações medicamentosas. Senão isso não é ciência. Né? Não é o fato de ser natural. Muitas coisas são naturais e foram estudadas. É o fato de não ter evidência científica. Exemplo clássico. O veneno de cobre in natura mata. Já falei isso várias vezes. Mas foi o veneno da jararaca, a partir da perspicácia de um pesquisador brasileiro da USP de Ribeirão Preto, que percebeu que pacientes picados por jararaca tinham hipotensão arterial, que ele descobriu que dentro do veneno da jararaca tinha vários princípios ativos diferentes, e um desses princípios ativos poderia ser benéfico. Passou-se anos para isolar esse princípio ativo e transformá-lo num medicamento que hoje salva vidas. É o captopril, o enalapril, todos eles vieram do veneno da jararaca. Olha os bloqueadores musculares que tanto ajudam os anestesistas na intubação vieram do curare, que os índios usam naquela setinha zarabatana para imobilizar o macaquinho quando eles vão caçar, né? Porque ele tem um bloqueador muscular.
E várias, o vincristina, são vários, a digital, vários medicamentos. Mas assim, quando você pega uma substância dessa, você tem centenas de princípios ativos. Um deles pode ser bom, os outros podem não ser bons. Aí você precisa isolar o princípio ativo bom, começar os estudos de fase 1, 2, 3, 3A, 3B, avaliar a eficácia e segurança, avaliar a interação medicamentosa. Isso custa e isso toma tempo. Para quem quer monetização, não. Então eu vou liberar como suplemento, porque como suplemento eu não tenho que apresentar nada disso, eu só tenho que dizer que é. Porque para comercializar, ele é comercializado como um alimento. Então a regulação tem contaminação biológica, né? Mas não de eficácia e segurança. Então fica muito fácil ganhar dinheiro. Você cria o modismo e você cria dinheiro. E você ganha dinheiro rápido. É o que aconteceu. Hoje ninguém prescreve hibisco, né? Mas há 2 anos atrás todo mundo tomava hibisco. Era espetacular, curava tudo hibisco. Há 10 anos, 15 anos atrás era o cogumelo do sol. Depois veio o aloe vera. Então, cria-se o modismo, se usufrui, se monetiza e depois cria outro modismo. Mas a situação é muito mais grave do que isso, Pedro, porque assim, é como eu digo, parafraseando meu sogro, meu saudoso sogro, essa escada não tem o último degrau. Quando eu digo, não foi nada de mais bizarro do que isso, me aparece. Então, no dia que eu vi uma senhora entrar com uma retite porque estava fazendo enema de café, lavagem intestinal com café, ia para Goiânia para fazer isso, numa clínica lá em Goiânia, eu disse, não é possível, isso para desintoxicar o fígado, eu não vou ver nada mais bizarro, mais desonesto do que isso. Aí eu vi uma senhora também, que é a minha paciente até hoje, ficar 3 meses internada, porque foi fazer uma mesoterapia, que era uma injeção, com uma série de substâncias que tinha chávete. Chávete tem catequina é tóxico. Tomar o chá não vai fazer mal nenhum. É como a cúrcuma no tempero, não vai fazer mal nenhum. Mas na hora que você concentra a catequina, ela pode danificar o fígado. E danifica muito o fígado. Né? Doses altas de catequina danifica e pode inclusive levar à morte. Aí eu disse, não vou ver nada mais estranho. Por que ela estava fazendo isso? Para derreter gordura da barriga. Olha, não tinha um estudo sobre isso, nada. Aí eu disse, não vou ver nada diferente. Aí vi uma paciente que passou 2 anos tirando sangue da veia e injetando sangue no músculo para melhorar a imunidade. Uma autoimunoterapia, algo que foi abandonado na Segunda Guerra Mundial, que não tem efeito nenhum na imunidade, mas que pode até causar problemas, abscessos, etc. Era usado antigamente para tratar alergia, porque ele faz ao contrário, diminui a imunidade, né? E a alergia é uma forma de autoimunidade diferente, mas é uma forma de autoimunidade. E era para isso que era utilizado. Aí eu disse, não vou ver nada mais estranho do que isso. Aí eu vejo uma pessoa chegar no meu consultório com as transaminases elevadas, fazendo injeção de cúrcuma. Injeção de cúrcuma? Aí aquilo que eu lhe falei, será que uma pessoa não percebe que você injetar um tempero é uma coisa estranha? Quando você injeta cúrcuma, você está injetando a curcumina, que é o princípio ativo que eles dizem ter efeito anti-inflamatório, mas uma série de outros princípios ativos que tem lá dentro. Sem saber a dosagem, a procedência, quem manipulou, nada disso foi aplicado numa clínica. Eu disse, não vou ver nada diferente. Mas não é. Semana passada eu vejo uma paciente chegar com uma prescrição esdrúxula de alimentos alcalinos e alimentos ácidos. O paciente tinha que comer 20% de um, 80% de outro. Fez um exame que custou R$2.000, que o exame não tem registro na Anvisa, eu acho que não tem exame nenhum, que detectou inflamação no fígado, que é mentira, e que... E daí por diante fez aquele terrorismo alimentar. Tira isso, tira aquilo, tira leite, que é inflamatório, é mentira, não é? Tira glúten, que é inflamatório, é mentira, não é? Você só tira leite e glúten de pessoas que têm ou intolerância à lactose ou que têm hipersensibilidade ao glúten, que é a doença celíaca. Fora isso, não. O glúten é benéfico até para a mucosa do intestino, ele é trófico para a mucosa do intestino. Não tem nada de que o glúten é inflamatório, não tem nada disso. Isso daí para mim, você falando isso aí, é uma quebra de paradigma agora do que vira o lugar comum. Porque veja bem, eu já ouvi coisas assim, porque talvez o que seja o grande desafio... Deixa eu botar mais um pouquinho de água para você. Para mim, chega só mais um pouquinho. O que eu acho que é o grande desafio
é que, na verdade, muitas coisas que podem ser invenções, elas começam a fazer algum sentido, sabe? Então, por exemplo, me disseram assim, você sabe por que tem tanta gente hoje com doença celíaca ou intolerante a glúten? Porque mudou-se o grão do trigo, começaram a fazer os transgênicos, e o grão do trigo, para ser mais resistente às pragas, ele é um grão de uma proteína muito mais dura, como se fosse isso, e difícil de processar, do que a que Jesus fez no pão lá 2000 anos atrás. E não existe mais esse trigo que Jesus fez. Eu falei, pronto, me lasquei, porque eu amo pão. E você começa a falar assim, a colocar no pão a culpa por tudo que você está vivendo. Uhum. Então, se você está com uma síndrome do intestino irritável, é o pão, tira o pão, é o glúten e tal. Agora, daí ouvi dizer que o glúten chega a ser bom para a parede do intestino, isso para mim é novidade. Ele é trófico para a mucosa. O que se tem hoje, não faz sentido algum tirar glúten, nenhum de todo mundo, a não ser pessoas que têm intolerância. E assim, essa quantidade grande de pessoas que têm doença celíaca é uma quantidade grande de diagnósticos errados, equivocados. Ah, é? Ah, muito, muito, muito. Você não tem doença celíaca se você não tiver manifestações clínicas, se não tiver os autoanticorpos e se não tiver o achatamento, o desaparecimento do relevo da mucosa do intestino. Mas isso a nível... como é que fala? Da anatomia patológica. Você faz a endoscopia, faz a biópsia do intestino. Ou seja, então, assim, microscopicamente falando. Aí a paciente me chega assim, eu tenho doença celíaca. Eu disse, como foi o diagnóstico? Me traga. Quando eu olho, eu não tenho doença celíaca. Mas, ela foi induzida a pensar que tinha doença celíaca. Mas uma pessoa celíaca, ela não desenvolve determinados sintomas que são muito, assim, severos. E aí... Aí é fácil diagnosticar. O paciente, na maioria das vezes, a doença celíaca é muito fácil de diagnosticar, porque tem uma relação direta com o glúten e a própria paciente, ela, mesmo sem saber do diagnóstico, ela percebe que tem com a mesma coisa em relação à intolerância ao leite. Que ela tem sintomas quando ela ingere determinados alimentos e ela, ao longo do tempo, inconscientemente vai tirando aqueles alimentos. Essas pessoas podem ter uma anemia, essas pessoas têm diarreia, têm uma fadiga, perde peso. Tem formas de doença celíaca que são mais leves, essas são mais difíceis de diagnosticar, mas geralmente tem sintomas que são característicos. Agora, você atribuir um distúrbio funcional do aparelho digestivo, que é o mais comum dos problemas que adentram consultórios de gastroenterologistas no mundo todo, sobretudo nos Estados Unidos, e dizer que isso é por intolerância ao glúten, não. Mas hoje vai muito pior do que isso. A pessoa, ela sai de lá com terrorismo alimentar, né? Uhum. Tira tudo, tira amendoim, tira... Então, essa paciente que chegou tinha uma restrição alimentar absurda e uma quantidade, R$3.000 de probióticos, que é outra coisa na moda, né? Muito lucrativo para quem vende, né? Sim. Mas que tem muita coisa que está sendo estudada em probiótico, mas muita coisa foi definida. Ainda não tem definição. Primeiro, qual é o probiótico? Segundo, por quanto tempo usa? Terceiro, são vários probióticos diferentes. Você tem que usá-lo com pré-biótico também, que é um outro conceito. Tudo isso está ainda em estudo, mas a necessidade de monetizar é tão grande que isso já vai para a venda antes de você ter os estudos. Então, cada um tem seu probiótico de estimação. Porque em medicina que não é séria, cada um faz como quer. Quando a medicina é séria, todo mundo faz igual. Eu quero ver se você tiver um infarto do miocárdio e for a qualquer hospital da Bahia, você vai ser tratado igual, porque a gente sabe como é que funciona, o que é que salva a vida de um paciente infartado. Todo mundo sabe. O que você vai ter dificuldade talvez seja de acesso por recursos do hospital, mas todo médico vai saber. Então, quando a coisa funciona, todo mundo faz igual, porque está muito bem documentado, está muito bem... Quando cada um faz do seu jeito, aí é porque nada funciona. Medicina é assim. Se você tem muitas propostas, é porque nenhuma é boa. Porque se uma fosse boa, todo mundo ia fazer igual. Maravilhoso, bom demais. Agora faz todo sentido para mim isso. Disbiose, né? Então, o que acontece hoje, já que você falou de probiótico?
Hoje, muita gente está se tratando com probiótico, ou se tratando entre aspas, como queira, mas tomando probiótico, porque diz, eu sofro de disbiose. Ou seja, muitos termos também chegaram a nós, leigos, de uma forma mais adocicada. A gente fala muito determinados termos que até outro dia eu nunca tinha ouvido falar. Disbiose. Eu tenho disbiose, você tem disbiose, temos disbiose. É um problema real a disbiose, tem a ver com o nosso estilo de vida, hoje da comida de iFood, ou isso também faz parte de uma fantasia mercantil? A disbiose não é uma fantasia, mas ele está sendo utilizado como uma fantasia para vender probióticos e outras coisas mais, né? Sem que a gente tenha ainda os estudos que confirmem. E está sendo diagnosticado equivocadamente, através de testes que não têm validação nenhuma. Os testes de disbiose, às vezes, são feitos nas próprias clínicas, não tem nenhuma validação. Mas como é um sintoma muito comum, muita gente tem, distúrbio funcional do aparelho digestivo, é muito fácil dizer que era disbiose. Como também é muito fácil dizer que é gastrite quando o indivíduo tem dor alta, né? Boa parte da gastrite não dói, e boa parte das pessoas que tem dor não tem gastrite. A gastrite é um conceito histopatológico, não é clínico, é um rótulo, né? Então, a disbiose virou hoje um rótulo. Você não tem ainda critérios claros para o diagnóstico de disbiose. O melhor critério é o teste do sopro, ele ajuda mais, que é muito pouco utilizado, né? Se faz mais outros testes em fezes e tal, que não tem essa, não é capaz de firmar o diagnóstico, mas a ideia é rotular para vender alguma coisa, né? Então, assim, a nossa flora intestinal importa muito, né? Toda a nossa flora intestinal ela é formada quando a gente nasce. Por isso é importante o parto vaginal hoje, porque a gente sabe que o parto vaginal ele vai expondo a criança à flora da mãe, à flora da vagina da mãe, né? Ele vai ali internalizando a flora da vagina. Depois, é muito bom amamentar também, porque na amamentação ele tem anticorpos que passam no leite materno, que já são anticorpos que a mãe experimentou e está transferindo para ele. Isso vai ajudar também na formação da flora intestinal. Antigamente chamado flora, hoje chamado microbiota intestinal. E, ao longo da vida, algumas outras situações. O uso de medicamentos como antibióticos, o uso de medicamentos como corticoide pode alterar a formação. Pode ocorrer também a questão alimentar, de acesso a alimento, a determinados alimentos, mais a um, a outro. E nós vamos formando a nossa flora, que a nossa microbiota, cada um tem a sua. É um imprint, né? Mais ou menos como a nossa impressão digital, cada um tem o seu. E alguns realmente têm uma microbiota que ela é disfuncional. Ela pode gerar sintomas, ela aumenta, por exemplo, a fermentação, sobretudo de foliáceos, etc. Mas daí a passar a uma fórmula mágica, um probiótico mágico, está muito longe ainda. Muito, muito longe. Mas, assim, a gente vê com muita frequência, lamentavelmente. Mas, insistindo nisso, assim, a gente vê muita gente dizendo, eu tenho síndrome do intestino irritável. Eu tenho disbiose. Ou seja, na verdade, na prática, a pessoa ou tem um piriri, ou a pessoa tem prisão de ventre. E convive com aquilo boa parte da vida, mas sofrendo, né? Normalmente, aonde está mais essa conta? Está mais na síndrome do intestino irritável ou está mais na disbiose? Está mais na síndrome do intestino irritável. Todavia, se estuda hoje a flora ou a microbiota intestinal nesses pacientes com síndrome do intestino irritável. Talvez seja uma das vias. Síndrome do intestino irritável tem várias vias diferentes, por isso que tem várias propostas terapêuticas diferentes. E algumas funcionam para um determinado paciente, não funcionam para outro paciente, etc. Mas seguramente não ainda probióticos, seguramente. Agora, depois eu vou lhe dar uma sugestão para você trazer alguém aqui, seja gastroenterologista e que trabalha com isso, que gosta disso, que vale a pena. Eu acho que essa... Pode falar o nome já. A gente tem aqui excelentes profissionais assim, mas a Jaciane é uma boa opção, o Flávio Feitosa é uma boa
opção. A Adriana Ribas é uma boa opção, tem outros mais. Mas eles trabalham diretamente com o intestino e eles vão poder trazer muito boa informação sobre isso, porque está bem na moda, né? Os probióticos são muito rentáveis. Eles são caros, alguns mandam comprar fora. Em São Paulo tem uma loja que é especializada em probióticos. Mentira mesmo. Essa é o paciente cúmulo que da especialização. eu acabei de falar que eu vi aí, ela tomando os alimentos alcalinos, né? Tava com R$3.100 de probiótico por mês. Mentira. Por mês. Meu Deus. Monetiza e muito. Todo mundo ganha nessa cadeia de prescrições. Olha só. E quando a gente vai para a literatura, eu falo de evidência científica. Não é literatura lixo, não, predatória. É evidência científica. Que tem uma metodologia adequada para responder uma determinada pergunta. E que gera evidência, ele diz, você pode usar porque o seu risco é esse, o seu benefício é esse, e você vai poder colocar na balança. Aí não tem. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que eu vou fazer a pergunta e vou sair correndo. Ozonioterapia ajuda na desbiose? Não. Não. Corro ou não corro, nem cara? na desbiose, nem na dor lombar, nem no injetado por via retal, nada. A ozonioterapia até hoje tem a comprovação, de fato, tratamento das mucosites, algumas doenças da boca, em pacientes oncológicos que fazem quimioterapia e que desenvolvem mucosite, funciona bem. E tem alguma evidência sobre isso, mas assim, para tratar esteatose hepática, não, é enganação. Para tratar disbiose ou distúrbio funcional do aparelho digestivo, não, é enganação. Para tratar dor lombar, é enganação. Não tem. É caríssimo também, né? Claro, todas essas propostas, elas são para monetizar. Olha, você veja, todo médico tem a obrigação de defender aquilo que é bom para toda a população. Primeira coisa, quando sai um medicamento qualquer, agora mesmo, você tem os novos medicamentos que infelizmente estão sendo usados erradamente, banalizados, as canetas, né? Mas que são revolucionários para quem realmente precisa. Qual é a luta hoje? Levar para o SUS, porque tem um monte de paciente no SUS. A América Latina e o Brasil particularmente tem um aumento de esteatose hepática maior do mundo na atualidade. Por causa da obesidade. E por que a obesidade? Porque o ultraprocessado que mais engorda é barato. E a maior parte dos países desiguais são assim. Nos Estados Unidos é por outro motivo. É por uma questão cultural deles de abundância. E comer um monte de... E abundância, porqueira, né? Sem qualidade. Aqui não. Aqui, onde mais cresce a obesidade é na população mais carente. É essa que mais cresce a obesidade. Então, a gente precisa democratizar, levar isso para o SUS, porque tem pacientes que vão se beneficiar. Então, quando você tem alguma coisa boa, o que é que o médico precisa fazer? Levar para o SUS. Você quer levar para o SUS. O tratamento da hepatite C, a gente lutou para botar no SUS. Felizmente, acabou praticamente a hepatite C, mas era um flagelo há 15, 20 anos atrás. Hoje o tratamento cura, né? Com comprimido 12 semanas, está todo mundo curado, quase 100%. Então, aquela angústia que a gente tinha de ver o paciente morrer com insuficiência hepática, ir para transplante, para recidivar pós-transplante, acabou, não tem mais. Então, mas você já viu algum desses profissionais lutar para botar o tratamento dele no SUS? Já que é tão bom? Você nunca viu. Nem plano de saúde. Você já viu algum lutar para o plano, como a gente faz, para o plano de... Agora mesmo a gente está lutando para o tratamento do câncer de fígado ser incorporado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque alguns tratamentos conseguiu que isso ocorresse, está tentando agora ver se consegue ir para o SUS, mas as drogas são muito caras, tem uma negociação. Tem que entender também que a viabilidade do sistema é subfinanciado, você não pode... cobrir os pés e descobrir a cabeça ou vice-versa, não pode. Então tem todo um contexto, mas está todo mundo lutando para que você melhore acesso. Eu nunca vi um profissional desse lutar para melhorar acesso, nem ir para um plano de saúde e dizer, epa, isso aqui é bom, isso devia estar sendo coberto pelo plano de saúde. Não tem interesse nenhum. Por quê? É o dinheiro. Né? É tudo no dinheiro. E o que está acontecendo é uma corruptela sem tamanho, porque muitas vezes
o paciente faz exames desnecessários, e alguém paga por isso, né? Muitos exames desnecessários, isso é o dia a dia. Esse ritual que eu chamo de fake medicina passa pela solicitação desnecessária de exames. Ela obrigatoriamente passa por isso. Por vários motivos, que eu não vou entrar aqui, porque alguns são suposições. O que eu posso dizer é que a imensa maioria fúteis, que não trazem nenhum benefício do ponto de vista do raciocínio clínico. O exame ele tem que assegurar a coerência dele com o raciocínio clínico, com o eixo do raciocínio clínico. Senão ele não é complementar. Você não chama exame você chama exame complementar. Por quê? Porque ele é complementar ao raciocínio clínico. Senão você sai atirando para todo lado. Isso é um desastre na medicina. Aí sai dando diagnóstico estapafúrdio errado, porque o exame está fora. O exame é uma amostra biológica, de vez em quando ele vai estar fora, mas você contextualiza na história clínica. Enfim, então, o que é que ocorre? Ocorre essa solicitação absurda de exame, depois as tais formulações, as prescrições mais absurdas, tudo isso é muito caro. Mas nenhum deles quer ser tão bom, porque não lutar, como todo médico tem a obrigação de fazer, todo profissional de saúde, para que toda a população tenha acesso. Não há interesse. Não há interesse. O interesse é outro. Isso daí é verdade. Você matou uma charada aí, realmente, que eu nunca tinha pensado. Assim, você não vê essas figuras né, midiáticas e né, super expostas, esses médicos lutando pela democratização disso aí. Não existe. Não, jamais. Aliás, pelo contrário, eu acredito, até porque é o seguinte, é que isso siga sendo exclusivo, né? Exclusivo de determinada parcela da população. Que é quem tem dinheiro para pagar essas fantasias todas. Uhum. E como eu disse para você, eu tive uma paciente que pagou R$21 mil. Um absurdo. De futilidades. E adoeceu. É um absurdo. E eu acho que uma coisa também, doutor Paraná, que a gente precisa ter muita atenção, é que essa quantidade enorme de exames acaba sobrecarregando o sistema de saúde como um todo, ainda que particular. Porque o que é que acontece? Hoje a gente paga um plano de saúde caríssimo, né, extremamente caro, porque nós brasileiros não sabemos usar. Então, o médico pede bastante exame, o paciente, meu plano paga, pode ser a quantidade que você quiser, vamos tirar 30 tubos de sangue aqui, que não tem problema. Só que a gente paga essa conta. Claro que paga. No aumento anual do plano de saúde. A gente paga essa conta, seja no SUS, seja na saúde suplementar, nos planos de saúde. No SUS, diferente. No SUS, eu acho que o problema está muito mais ligado hoje à qualidade da formação profissional. Porque no SUS não vai haver esse tipo de absurdo, mas vai haver falta de resolutividade. E o médico inseguro, que não faz raciocínio clínico, ele é voraz na solicitação de exames. Porque ele faz duas coisas. Primeiro, ele não sabe o que está procurando, então ele atira para todo lado, isso é péssimo. Aquela história que não sabe o que procura, valoriza mal o que encontra. Claude Bernard já dizia isso há 2 séculos atrás, né? Segundo aspecto, ele faz medicina defensiva. Como ele está perdido, ele pede tudo, porque se tiver algum problema, ele está garantido que ele identificou, né? Então, na hora da defesa, isso é caríssimo, é péssimo e sobrecarrega o sistema de saúde. Mas nessa outra medicina fake, não é. É para monetizar mesmo, né? É só para monetizar e para tornar o indivíduo convincente na sua prescrição. Foi o que aconteceu com uma paciente, ainda voltando aos absurdos, me chega no consultório porque estava intoxicada por alumínio. Tinha esteatose hepática e estava intoxicada por alumínio. Quem foi que lhe deu esse diagnóstico? Meu médico fulano, nutrólogo. Nutrólogo, duvido. Vamos olhar, eu sempre faço esse exercício com o paciente. Ele diz que é o quê? É nutrólogo? Vamos olhar. Para ser nutrólogo, esse indivíduo tem que ter RQE. Que é um registro de especialidade no Conselho. Você entra no portal do Conselho Federal de Medicina com o nome do médico, aí aparece lá, procura por médicos. Você coloca o nome do médico, o estado, o CRM, e o Conselho vai dizer a formação dele. Se tem residência, se tem registro de especialidade, se tem prova de título de especialista, etc, etc.
é uma garantia. Não vai garantir qualidades, mas é uma garantia de que pelo menos aquele indivíduo teve uma formação naquela área, né? Seguir os ritos mínimos. A maioria dos nutrólogos não tem nada disso. É curso de internet, que não torna ninguém especialista, obviamente. Isso eles tentaram, até a justiça barrou, né? Tentaram emplacar essa, né? Fazer curso de final de semana de conselho de internet e se tornar especialista em alguma coisa. E são as especialidades fake, mais estapafúrdia, que não tem nem residência médica, não tem nada. Toda hora surge uma nova, diferente. E aí, eu faço esse exercício. Eu mostrei, olha aqui, ele não tem residência médica. Ele saiu da faculdade e foi direto clínica. Ah, doutor, mas não disse que eu não está lá. Não é. Ele não pode fazer isso porque é vedado a nós médicos, pelo nosso código de ética, anunciar uma especialidade sem ter o RQE, o registro da especialidade. E para ter o registro, precisa de residência e de prova de título de especialista, prova de proficiência na especialidade. Senão você não tem o RQE. Então aí ela disse, não, mas ele vai, eu já paguei até uma primeira, mas vou fazer 5 sessões para quelar alumínio. Isso não existe. Uma intoxicação por alumínio, primeiro, tem um quadro clínico. Segundo, a senhora não tem epidemiologicamente nenhuma exposição a alumínio. É o desodorante que tem alumínio. Essa história do desodorante com alumínio, isso é de uma imbecilidade absurda. Você tem que ter cuidado com o seu desodorante, velho. Sério mesmo. Cuidado, pelo amor de Deus, não passe a luminose para cima de mim, não. É a luminose. Agora, olha a viagem. Essa pessoa tinha uma esteatose. E a explicação que foi dada. O desodorante que ela usa tinha alumínio. O alumínio penetra pela pele, intoxicou o organismo dela e o fígado responde a essa intoxicação produzindo esteatose. Para uma pessoa leiga, que não conhece fisiologia humana nem fisiopatologia, parece... Porque as explicações que eles dão são muito convincentes, né? Parece que é lógico. Não tem nada de lógico. Isso é uma mentira brutal, é uma enganação, é um crime, né? Mas o que é que tinha atrás desse crime? A venda daquela ação. O que é aquela ação? Uma máquina que só ele tinha trazido agora para os Estados Unidos. Mentira, porque essa máquina sequer existe, é alguma porqueira que ele inventou, que botava uns eletrodos, para esses eletrodos quelarem o alumínio, tirarem o alumínio. Era o eletrodo que tira metais pesados, né? Isso assim, R$1.500 cada. E ela ia fazer 6. Você está brincando. Eu falei, não faça isso. Mas meu alumínio não está. Primeiro, não se pede nem alumínio. Não se deve nem pedir alumínio, selênio, essas coisas. Não tem sentido algum, porque de vez em quando ele vai dar um pouquinho fora. Eu disse, faça amanhã seu alumínio, que ele vai estar normal. E ela fez, estava normal, mas já tinha pago a primeira. Ixi, e aí foi fazer ou... Me disse ela que não ia fazer. Me disse ela que não ia saber se é verdade, ia pegar o dinheiro, né, de volta. Agora, o que ela fez eu realmente não sei, porque quando chega lá, a primeira coisa que eles dizem é assim, médico antigo. Todo indivíduo que nessa área, ele é um comunicador de massas, né? Você é da área de comunicação mais do que eu, mas eu gosto muito de ler sobre isso, de ler sobre história. Todos os regimes mentirosos, totalitários, eles foram muito pródigos na comunicação em massa, sempre foram. Isso aconteceu no regime russo, isso aconteceu no regime nazista, fascista, etc., né? Eram coisas assim, com a manipulação da informação. Atualmente, como é que é o sistema? Primeiro, esse bombardeio de informações que deixa a pessoa em narcose, né? A pessoa superficializa, não vai mais ver. Quem é esse cara que está falando? Será que ele está falando é verdade? Cadê o currículo dele? Ele tem RQE para se dizer especialista? Se diz pesquisador, onde é que está o currículo do CNPq? Todo pesquisador brasileiro tem que ter currículo no CNPq. Então, vou entrar no CNPq com o nome dele e vou ver se ele tem currículo, porque se não tiver, não é pesquisador, coisa alguma. Enfim... As pessoas não fazem mais isso, não procuram a qualidade da fonte, se despreocuparam. Então, tudo é incorporado, tudo é facilmente aceito. E aí, se faz esse bombardeio, isso cria uma espécie de narcose intelectual, como eu falei, né? Essa superficialização e esse desinteresse em estudo, se aprofundar em qualquer coisa, né? Então, isso faz o indivíduo uma presa fácil, né? Em seguida vem um conceito como esse que eu acabei de falar. O alumínio
do desodorante, passa para o sangue, causa uma desregulação no seu fígado, reage a isso, produzindo gordura. Parece ilógico, mas não tem nada de lógico. Nada de lógico. Aí vem esses conceitos que são absurdos. Cada um que aparece na rede social é pior que o outro, né? Estatina faz mal, você pode comer de tudo se você tiver alterações de colesterol. Colesterol não tem importância nenhuma em risco cardiovascular. Isso é um absurdo. É criminoso falar uma coisa dessa. É criminoso, mas falam. Mas sempre tem alguma coisa. É o ômega 3, é o coenzima Q10, sempre que vai vender, assim. Então, vai-se dessa maneira. Aí, depois que você faz isso tudo, você cria o nós contra eles. Essa é uma estratégia comum. É o médico velho contra o médico novo. Como se tivesse médico velho e médico novo. Não tem. Tem médico atualizado ou não atualizado. É isso. Aliás, em medicina, se há uma coisa que conta muito é a experiência, né? Então, qualquer pessoa normal vai entender. Puxa vida, é claro que alguém que já tem tanto tempo de estrada deve estar mais preparado, já deve ter visto mais coisa, né? Mas não consegue fazer esse raciocínio. Então, eles criam essa barreira. É o velho contra o novo, é o moderno contra o antigo, que é para poder você criar lados. Na hora que você cria lado, fica muito mais fácil manipular. Muito mais fácil, porque você ali, você não tem mais uma pessoa pensante, você tem um soldado. Uhum. Ele vai defender uma causa. Né? E assim, essas pessoas, nós falávamos aqui, que ficam iradas quando ouvem alguma coisa que as contraria aquilo que elas estão fazendo, são soldados. São soldados. Elas vão rapidamente reagir a uma causa sem perceber que elas estão trabalhando para monetizar o prescritor, que é o algoz dela. Não é? Ela não percebe, porque ela está tão imbuída naquilo que ela virou ali uma defensora, ela tem uma bandeira ali. Então, é um fenômeno de comunicação em massa que a rede social se presta. Eu costumo dizer, Pedro, assim, não tem ninguém que seja mais favorável à liberdade de expressão do que eu, porque eu vivi uma época que não tinha liberdade de expressão. Eu passei minha adolescência numa ditadura. Né? Uma ditadura que não foi fácil. Né? Eu vivi aqui a epidemia de meningite, meningocócica. Você não sabe disso. Em 1975, teve uma epidemia de meningite meningocócica que foi escondida pelo governo. Né? Foi escondida até que as pessoas começaram a morrer na rua, morrer nas escolas. Né? E aí resolveram falar que tinham uma meningite, mas mesmo assim... E aí importaram uma vacina francesa da Fundação Merrier. Eu tomei essa vacina com aquela pistola de gado. Mas aquela de pressão, não? Ou a de agulha? Tinha de agulha e tinha de pressão. Aquela de pressão caiu em desuso, né? Totalmente. Porque dá uma saudade de tomar um tiro no braço. Né? Uma foi para o gado, para dar injeção em gado, e a outra foi para desuso, porque você não tinha sequer certeza da penetração. E se aquilo ia gerar uma resposta imunológica. Mas foi assim que a gente tomou. E quem é que reclamava disso? Nós fomos cobaias, né? E era assim, ninguém podia reclamar de nada. Se você reclamasse, mais ou menos o que aconteceu na China no início da Covid. O médico que começou a dizer para ter algo errado foi preso. Quando ele começou a ver pacientes com uma doença estranha e ele quis se antecipar e dizer tem algo errado se passando aqui, que se transmite de pessoa para pessoa e que está acontecendo com muita frequência, ele foi preso, ele foi tirado. Né? Então, assim, então eu sei bem o que é viver sem liberdade de expressão. Então, jamais seria contrário, seria a favor de qualquer situação que gerasse liberdade de expressão, ao contrário. Mas o que eu estou falando aqui, o que a gente está comentando aqui, não é liberdade de expressão, isso é crime. É você cobrar por uma coisa que não funciona ou que pode fazer mal. É estelionato no mínimo. No mínimo, artigo 171 do Código Penal. Então, isso não é liberdade de expressão. É muito diferente. A Europa já regula, o próprio Estados Unidos regula de uma maneira diferente, porque os conselhos lá atuam e o mercado se regula porque o conselho atua e o médico ele vai responder por isso muito mais celeremente do que ocorre aqui no Brasil. Né? Aqui, não. O que é que acontece? Geralmente, o indivíduo ele lucra, ele aumenta a gastança do sistema, ou seja, todo mundo vai pagar por isso, de alguma maneira, e ele sai ileso.
com dinheiro no bolso. Então o mercado não se regula. Ainda tem um detalhe nisso aí. Ainda tem clínica que já tem, inclusive, setores especializados em cuidar do reembolso, né? Ou seja, é muito louco você pensar que uma clínica que cuida da saúde já tem uma área específica para fazer o pedido do seu reembolso para que ele consiga livremente passar para você tudo que ele quer. Isso é uma indecência. Pegar o cartão do paciente, às vezes até com a senha. Olha, já é uma indecência o indivíduo sair do consultório e receber a ligação de uma farmácia de manipulação. Acontece ou de uma loja. Mas isso é indecente, porque o que se passa dentro de um consultório é sigilo absoluto. Quando eu dou uma receita ao meu paciente, isso está no meu código de ética. Quem está falando não é Paraná, é o código de ética médica. E tem que ser assim mesmo. Esse indivíduo, ele vai tomar a decisão se ele vai seguir ou não. Ele pode querer ouvir outra opinião. Ele pode não ter gostado da consulta. Né? Então, é uma decisão dele fazer ou não fazer. Se ele lhe pede a indicação, aí é uma outra coisa. O senhor confia nisso, você geralmente dá 2, 3 opções que sejam confiáveis. Mas se ele não pede, você não tem que induzir, você não tem que passar informações dele para terceiros, sobretudo terceiros que não são médicos e que vão lucrar com essa informação. Então, na hora que a farmácia liga, isso já é, para mim, esse profissional não merece nenhuma credibilidade. Mas quando você pega o cartão da pessoa, pede um monte de exame desnecessário, faz um monte de tratamento e depois vai pedir um reembolso, e você é a facilitador do reembolso, é de uma desonestidade atroz. Felizmente isso está diminuindo, porque o Ministério Público descobriu isso e está processando muita gente no Brasil. E isso é uma situação particularmente grave com autismo. Rapaz, eu tenho alguns pacientes que são pais de autistas. E quando você pega um pai de um autista, é um indivíduo totalmente vulnerável, ele faz qualquer coisa pelo filho. E aí eu vejo, é capacete de ressonância magnética, soroterapia para autismo, uso de anti-inflamatório venoso, é tanto experimento, caríssimos, e o indivíduo vai no plano de saúde e pede o reembolso. Mas são reembolsos assim, por mês, de 60, 100, 120 mil por mês. Para situações... Mas o plano cobre? Vai na justiça. Ah, tá. Né? Judicializa. Judicializa. Autismo é uma coisa muito sensível, né? E aí esse aqui é o problema que eu falei, né? No caso, se ele judicializar, ele ganhar e conseguir 60, 80 mil, o plano não perde. Então isso vai parar na nossa fatura no final das contas. Com certeza. Quando vier a nossa... o reajuste anual, aí um monte de gente não consegue pagar e sai. Exato. Porque vai ficando insustentável, inviável. E isso tem acontecido. Agora, hoje o Ministério Público, a própria Justiça, eu mesmo já fiz algumas palestras no Tribunal de Justiça, tem um grupo de desembargadores trabalhando por isso, a Justiça está alerta. E hoje as pessoas já rastrearam quem faz, como faz. E já sabem que isso é desonestidade na veia, né? Então, é um absurdo. Sem falar que, do ponto de vista médico, você pegar pessoas tão vulneráveis como pais de um paciente autista e um paciente autista e submeter a esses experimentos é de uma perversidade, de uma falta de sensibilidade, de uma desumanidade absurda. Uma cretinice, né? É muito absurdo. Então, por isso que eu me revolto. Uhum. E eu me revolto mesmo. Cada paciente que me chega, cada história que me contam disso... eu realmente me revolto e digo, não dá para ficar calado, não é possível. Mas aí é o que eu digo, eu cobro isso de outros médicos. Eu falo assim, veja bem, vocês ficam falando a boca miúda por aí. Porque que tá acontecendo tal coisa, fulano, que foi meu colega de faculdade, era um péssimo aluno, medíocre, todo mundo achava que não ia para lugar nenhum, onde fulano tá? Fulano tá com o consultório lotado, tá andando de Ferrari, tá não sei o quê, blá. Eu falo, não me conte seus problemas. Abra a boca e fale dos absurdos. Porque, na minha opinião, só há uma forma de combater isso.
através da informação de qualidade. E não só isso, através de pessoas que têm autoridade para isso. Mas se é um só, 2, 3 que estão fazendo, é um trabalho muito mais árduo. É uma tarefa hercúlea. Então, eu acho que é isso que eu não consigo compreender direito. Por que o médico que é bem intencionado, é técnico, se vê sendo passado para trás no sentido, né, o espaço dele está mais restrito do que o outro que não é bem intencionado. Por que ele fala pouco? Por que numa mesa ele fala baixo sobre isso? Por que ele não é mais reativo em relação a isso, sabe? Então, eu super compreendo e louvo a forma com que você se comunica em relação a isso, mas eu lamento por muitos médicos que falam, não, rapaz, isso eu não quero comprar essa briga. Mas ele paga o preço, né? Ele acaba pagando o preço. Mas assim, hoje a gente já vê muito mais médico indo às redes sociais. O que é que... E se manifestando sobre. Se manifestando. Observe, no meu Instagram, por exemplo, eu não boto nada do meu atendimento, eu não faço autopropaganda, eu me coloco como professor da universidade, com meu currículo Lattes e meu RQE. Meu currículo, quem quiser me conhecer, vai no meu currículo Lattes, sabe o que é que eu já fiz da minha vida, tudo que eu já fiz, qual é a minha formação, onde que eu me formei, nada mais. Quando o paciente precisa marcar uma consulta, eu ignoro, até apago. Não marco consulta, nem dou meu telefone, não faço propaganda. Lá, a função do Instagram não é essa. A função do Instagram é levar boa informação. E, como eu disse, não é convencer ninguém, é dar acesso a boa informação e cada um faz as suas escolhas. Né? Mas é ter um acesso a boas informações, porque o que estava se vendo... E eu não sigo rede social, mas eu comecei a ver isso porque os pacientes me levavam. Eles gravavam e me levavam. Olha aqui o que fulano está dizendo. Mas isso é um absurdo. Isso não faz sentido, isso é mentira. Isso não é um conceito verdadeiro. Aí chegava um outro paciente, olha, eu parei de tomar estatina, estou infartado, parei de tomar estatina porque o doutor fulano falou isso. Quem é doutor fulano para falar? Vamos ver o currículo do doutor fulano? É um grande... Não é nada, não tem um trabalho publicado, nunca publicou um trabalho para ele ir de encontro... a sociedade de especialidade com cientistas renomados, né? Ele se torna uma autoridade assim de uma hora para outra, sem nunca ter feito uma formação para isso. Contestar uma decisão de painel de expertos, qual é a autoridade que ele tem para fazer? Não tem nenhuma autoridade para fazer isso. Nem usa a evidência científica, porque os artigos que ele usa não são de evidência científica para justificar o que ele está dizendo e tal. Mas, e aí eu comecei a entrar dessa maneira. Mas muito mais assim, eu levo a boa informação. Se a pessoa aproveitar, eu fico muito satisfeito. Basta um. É verdade. Eu fico satisfeito. Basta um. Às vezes é justamente essa vida que está sendo salva, né? Uma vida, quanto vale uma vida salva, né? Não tenho Ainda dúvida. que seja uma. Todo esse esforço... já valeu a pena. Eu não tenho certeza. No dia que eu fiz um vídeo sobre a cúrcuma e a peperina, falando... E aí, o que eu recebi de mensagem, assim... agora eu entendi o que é que eu tive. Eu tive uma hepatite, achei que era uma hepatite viral, mas não achava o vírus. Agora eu entendi. Várias e várias pessoas. Então, na hora que você leva uma informação como essa, que você contextualiza na vida das pessoas, você está fazendo um benefício, né? Então, é como ele disse, o médico é uma profissão social. Não dá para você ser um médico de um indivíduo. Você, quando você é médico da sociedade inteira. É uma profissão que, quando você escolhe, você está vocacionado a uma vida de princípios. E esses princípios passam pelo compromisso com a humanidade. Então, eu não vejo a medicina fora disso. Então, medicina sem humanismo não é medicina. E humanismo não existe sem humanidade. Então, é colorário. Não tem como. Então, assim, eu resolvi fazer dessa maneira. Mas, volto a dizer, as pessoas que ficam iradas, não fiquem iradas. Acreditem no que vocês quiserem, mas
Eu estou levando uma boa informação. Isso é o que eu posso dizer a vocês, eu tenho certeza disso. Baseada na ciência, no que está muito bem publicado, em ótimas revistas internacionais, etc. Se isso lhe contrariou, ou se você está sendo soldado de algum general, não tem problema para mim. Mas eu fiz a minha função, foi levar para você a boa informação. A escolha é sua. Como tudo na nossa vida, nós pagamos pelas nossas escolhas, né? Tudo tem consequências, né? Tudo. Escutar, isso traz consequências positivas. Não escutar e querer seguir moda, seguir uma medicina que não está baseada em nada, nenhum tipo de evidência, também tem suas consequências. Doutor Paraná, eu queria te agradecer do fundo do meu coração de você estar aqui no início do MedMídia, dizer a você o quanto eu te admiro, né, a sua coragem, a sua forma humana. Não me esqueço até hoje da minha consulta que eu tive com você. Você não vai lembrar, você era um garoto prodígio nessa época. Eu era um adolescente e você era um garoto prodígio. Muito novinho, e foi uma consulta super longa, mas de uma humanidade muito grande. Um dia eu vou ter a oportunidade de te contar minúcias que você não vai lembrar, mas que eu me lembro, e tive a oportunidade, inclusive, de contar a Gabi, sua filha. Senão eu já fui em Doutor Paraná num momento muito difícil de minha vida, e ele me acolheu de uma forma que, de lá para cá, eu sempre olhei para ele com muito respeito e admiração. Então, você carrega assim, virtudes raras, muitas virtudes raras. Então, eu quero te agradecer muito, porque essa é mais uma generosidade sua. Estar aqui hoje, num fim de noite, para quem está assistindo, eu não sei que horas você vai assistir, é um programa gravado, mas agora são que horas, Caba? Só para a galera saber? 22 minutos, e você está longe de casa, aqui trazendo informação mais uma vez. Obrigado. Não, o agradecimento é meu, e assim, é uma obrigação, como eu lhe disse, é uma obrigação. Eu tenho prazer em estar aqui. Esse é um espaço sério, é um espaço que tem um objetivo específico, e nós compartilhamos esse mesmo objetivo. Então, é uma obrigação. Para mim não é nenhum sacrifício, não. Ao contrário. Obrigado. Eu vou ouvir isso meio como assim, se eu for chamado de novo, eu volto, viu, Cabas? Vamos pensar positivo? Com certeza. Bora pensar positivo. Se eu estiver disponível, não se preocupe que eu estarei. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Minha gente, então é isso. Como eu disse no início, se você ainda não segue o MedMídia, faça isso agora, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, corra para o Instagram. Se você está no Instagram, corra para o YouTube. É uma iniciativa 100% independente que só tem um objetivo: a sua saúde, o seu bem-estar, sem mandracaria, como diria Dr. Paraná. E é isso, a gente se vê na próxima. Obrigado pela sua audiência e até já.